Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Igor Arruda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fármaco ibuprofeno. Você conhece esse fármaco? Sabe como ele age? Como a dose para tomar? Você vai ver aqui nesse canal. O ibuprofeno, medicamento, indica combate da febre, de dores moderadas a graves, dores também associadas à febre, resfriados, dores de garganta, dores de dentes, para caso de dismenorreia, dores associadas a cefaleia, né? Dores associadas também com a mialgia. Quais são as apresentações farmacêuticas que existem desse medicamento, né? Do ibuprofeno? Bem, basicamente nós encontramos no mercado 3 tipos de formas farmacêuticas para esse medicamento, em comprimidos revestidos de cápsulas líquidas e suspensões, formas farmacêuticas líquidas. Nos comprimidos revestidos, nós temos comprimidos que têm de conceito 200 mg, 400 mg e 600 mg. E temos também os de suspensões, que são formulações líquidas, que podem conter 50 mg de fármaco para cada 1 ml ou 100 mg para cada 1 ml de fármaco. Composição. Algo muito importante da composição do ibuprofeno. Se você tiver qualquer alergia um caso de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, a composição da fórmula vai estar sendo demonstrada aqui, você deve ter cuidado na utilização desse medicamento. Você deve procurar um conselho do farmacêutico ou do seu próprio médico para melhor esclarecimento e não venha ocorrer esse processo de reações de hipersensibilidade, de reações. Esse medicamento é contraindicado para quem? Bem, não deve ser utilizado em indivíduos que tenham caso de úlceras graves, que teve sangramento intestinal há pouco tempo. Esse medicamento ele não é indicado para esse tipo de pessoa. Também não se pode utilizar o fármaco ibuprofeno se você também ingeriu bebidas alcoólicas num período em torno de 2 horas antes e nem depois. Esse medicamento também é contraindicado para pacientes com úlceras gastroduodenais e sangramento gastrointestinal. E outra coisa também, esse medicamento não é recomendado para uso em crianças abaixo de 6 meses de nascimento. Observações muito importantes sobre o ibuprofeno. Ele para uso em idosos, ele deve ser usado com cautela, visto que em pacientes idosos, inicialmente o tratamento tem que ser com doses reduzidas. A idade avançada ela exerce uma mínima influência na farmacocinética do ibuprofeno, ou seja, pode alterar alguns parâmetros do fármaco se você tem já uma certa idade. E também é um caso muito importante que a gente deve observar durante a gravidez e a lactação. Não é aconselhável que grávidas ou quem está fazendo processo de lactação, né, está amamentando seu bebê, ela não utilize o ibuprofeno, visto que ainda não se tem estudos que comprovem que esse fármaco ele é seguro para ser utilizado quando você está grávida ou quando está fazendo uma amamentação. Principais interações medicamentosas. Qual medicamento eu posso tomar utilizando o ibuprofeno? Ou qual medicamento eu não posso usar? Bem, as interações medicamentosas é o que? É quando eu tomo um medicamento com outro e ele vai acontecer alguma ação, e isso é chamado de interação medicamentosa, ou seja, 2 medicamentos estão se interagindo e causando uma resposta. Bem, não é aconselhável o uso do ibuprofeno com antipertensivos inibidores da ECA, como furosemida e alguns anticoagulantes, como heparina. Então, não é aconselhável fazer o uso dessas substâncias concomitantemente, ou seja, juntas. E como é que você deve tomar esse medicamento? Bem, o modo de usar do ibuprofeno é para comprimidos, vão ser recomendados de 3 a 4 comprimidos por dia, né, dependendo da prescrição do seu médico. E ele pode ser tomado de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Já para as formulações líquidas, né, é aconselhável que para cada gota, de 1 a 2 gotas, representando o quilo da pessoa. Como assim? Por exemplo, você pesa o seu bebê, uma criança, ou você mesmo adulto que tem dificuldade de engolir um comprimido, você pesa em torno de 50 quilos. Quantas gotas eu tenho que colocar se eu tiver com dor e querer que aquilo passe?
Bem, você tem que colocar em torno de 1 a 2 gotas, né? Que isso vai representar o seu peso. Então, para uma pessoa que pesa 50 quilos, ela tem que colocar 50 gotas da suspensão do ibuprofeno. E uma coisa muito importante, como a gente está utilizando uma forma farmacêutica líquida chamada suspensão, toda vez quando a gente for gotejar ela, a gente tem que agitar, porque é necessariamente que agite para que o fármaco ele fique a substância, o ibuprofeno, ele fica todo homogêneo na solução. E assim você vai conseguir ter a dose necessária. Se você não agitar, talvez a dose não vai acontecer tudinho certinho, porque é necessário agitar antes de colocar a dosagem. E o armazenamento, como é que a gente deve armazenar? Eu acho que você comprou esse medicamento, não comprou só para tomar uma vez e descartar. Não, né? Você comprou ele e se você tiver outras dores mais na frente, você vai utilizar mais ele. E para isso você tem que armazenar ele de uma forma que não venha causar um problema, né? Vamos dizer, imagine você tomar um medicamento e depois não trazer o efeito esperado por você. Isso acontece tem vezes quando a gente não faz um bom armazenamento desse produto. Então, a gente mora num país onde o clima, né, ele diferencia muito. Por exemplo, aqui no Nordeste é muito calor, já no Sul já é muito frio. Então, é recomendado que se armazene o medicamento entre 15 a 30 graus. Não colocar medicamento na geladeira, como muitas pessoas fazem. Isso é ruim, porque pode ser que venha a degradar e quando você vir tomar esse medicamento, ele não causar o efeito necessário. Quais são as principais reações adversas? O que é que esse medicamento pode causar se eu tomar ele? Um uso assim, normal dele, vamos dizer, um uso por 7 dias ou por um curto período de tempo, ele não vai lhe trazer alguns efeitos adversos exorbitante. No máximo que pode acontecer é uma náusea, vômitos, mas isso é muito difícil de acontecer. Essas reações adversas acontecem quando fazemos uso prolongado desse medicamento. Então, quem faz uso prolongado por mais de meses, né, utilizando esse medicamento, ela pode desenvolver uma gastrite, uma úlcera péptica e além de outros agravos da doença. Então é isso, se você gostou, dei todas essas informações, não se inscreva de inscrever aqui no canal, deixar um like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado.